Todos nós sabemos, em algum nível pelo menos, o que são os juros e qual que é a sua aplicabilidade no dia a dia, seja no cartão de crédito, seja também em financiamentos imobiliários. Todos já nos deparamos com juros e tivemos que aprender minimamente o que é os juros. Nesse vídeo aqui, a gente vai entender a real importância dos juros, como que ele sempre está presente, seja em grandes prosperidades econômicas ou em grandes crises financeiras mundiais. Para isso, a gente vai entender relações bem profundas que envolvem os juros e ciclos econômicos. Então, fique aqui comigo até o final do vídeo, você vai entender de forma ainda mais aprofundada o que são os juros. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. De forma bem sucinta, os juros é aquele valor que você cobra quando você vai emprestar dinheiro para alguém e aquele valor que você tem que pagar quando você pega dinheiro emprestado para alguém. É como se fosse aquele valor que é cobrado com base na preferência temporal de cada indivíduo e no risco que ele vê ao estar abdicando de ter o dinheiro hoje para ter o dinheiro em maior quantidade no dia de amanhã. Os juros, eles são mais comuns em casos de empréstimo e bem mais visíveis também. Quando uma empresa pega dinheiro emprestado com algum banco, a empresa tem que pagar juros para esse banco. Quando um banco pequeno pega dinheiro emprestado de um grande banco, a mesma coisa. E quando o governo pega dinheiro emprestado de um banco ou até mesmo do Fundo Monetário Internacional, ou vice-versa, ocorre o pagamento de juros, que surge basicamente pelo fato de você não querer, por sua própria preferência temporal, algo humano, abdicar de ter o dinheiro hoje. Eu, por exemplo, prefiro muito mais ter R$100 aqui, hoje, comigo, do que deixar para ter esses mesmos R$100 daqui uma semana. Eu prefiro ter um carro hoje para eu poder ir para qualquer lugar que eu quiser, inclusive deixar ele parado na garagem, do que ter esse mesmo carro no dia de amanhã, quando ele pode estar ainda mais depreciado. Então, é uma preferência natural preferir ter os bens hoje do que os bens no dia de amanhã. E para alguém abdicar de ter esse bem hoje, é necessário que tenha algum incentivo. Para que uma pessoa empreste dinheiro para um banco e para que o banco empreste dinheiro para uma empresa que, através desse empréstimo, vai poder expandir suas atividades e até mesmo contratar pessoas, oferecendo mais produtos, possibilitando que tenham cada vez mais ofertas para a sociedade, então é necessário que tenha algum incentivo para que inicialmente eu tenha prestado dinheiro para o banco. E qual que é o incentivo em questão? É exatamente os juros, é a taxa de juros, que justifica o fato de talvez eu querer abdicar de ter o dinheiro hoje para ter o dinheiro em mais quantidade no dia de amanhã. Podemos ver exemplos aqui de juros que podem acabar facilitando um pouco o entendimento. Vamos supor que uma pessoa, ela empreste dinheiro, uma moça empreste dinheiro para esse cara aqui. Ela está esperando receber em troca, no futuro, o dinheiro, receber de volta o dinheiro, mas receber também juros, que é o seu lucro, basicamente é a sua remuneração, é o motivo pelo qual o empréstimo ocorreu. E aí o cara depois ele vai ter que pagar o dinheiro mais juros, é isso que ela esperava inicialmente. Mas é possível que o cara em questão ele não pague o valor para a mulher que emprestou o dinheiro? É possível e muitas vezes acontece. É o famoso risco de crédito. É possível que a pessoa que pegou o dinheiro emprestado seja inadimplente, resolva simplesmente não pagar o dinheiro. Seja a razão que for, a pessoa pode acabar não pagando o dinheiro. E a moça que emprestou o dinheiro em questão pode acabar ficando bem prejudicada, porque ela abdicou de ter o dinheiro naquele momento que ela emprestou, para depois acabar não recebendo dinheiro. É um risco que se corre, é o risco de crédito, que olhando nesse exemplo de forma um pouco mais gráfica, pode ficar um pouco mais simples. É o caso de o dinheiro que ia para a mulher acabar não indo. Esse X
em questão representa que o dinheiro ficou para o cara mesmo. Ele pode ter perdido o dinheiro, seja lá o motivo que for, a mulher não recebeu o dinheiro. É um grande risco que foi tomado, e por isso os juros eles são necessários para justificar que alguém tome esse grande risco, que é o risco de crédito em questão. No entanto, o risco de crédito não é o único motivo pelo qual os juros existem. O juros de crédito ele faz parte de um conceito muito mais amplo, que é um conceito humano natural. É uma tendência natural do ser humano de preferir ter um bem hoje do que ter o bem em mesma quantidade no dia de amanhã, que é a preferência temporal. E essa preferência temporal, ela pode ser maior ou menor, dependendo do cenário em questão. Se eu estou em um país em que eu fico muito temeroso pelas decisões do Congresso, por exemplo, ou do próprio presidente, ou do STF, ou eu fico muito temeroso por uma inflação monetária muito grande, ou de aumento de tributação, se eu fico muito incerto com o futuro do país, então, poxa, eu penso, bom, eu tenho esse dinheiro hoje. Se eu emprestar esse dinheiro com todas as incertezas existentes, esse dinheiro ele vai voltar para mim? Será? Esse é um exemplo em que a minha preferência temporal ela está bem alta. Por quê? Porque eu prefiro muito ter o dinheiro hoje do que ter o dinheiro, do que esperar para ver, do que tomar o risco de ter o dinheiro depois. Isso significa que para eu emprestar o dinheiro para alguém, eu vou exigir um retorno financeiro bastante elevado. A taxa de juros cobrada por mim vai ser bastante elevada. Claro, pode ocorrer de só a minha taxa de preferência temporal estar maior. Aí vai ser porque eu não estou bem financeiramente. Mas se o país como um todo está apresentando grandes riscos políticos, então uma tendência que todas as pessoas, em geral pelo menos, tenham preferências temporais maiores. Com isso, vai ser muito mais preferível ter o dinheiro hoje e os juros no país vão acabar ficando maiores. Para alguém emprestar dinheiro, vai acabar cobrando um juros muito maior. Ok? Mas e se, vamos imaginar outro cenário. Poxa vida, tá super bem o país, cada vez mais empresa sustentável financeiramente ofertando produto, cada vez menos desemprego, o governo não está inflacionando muito a moeda, impostos cada vez menores, tudo indo para frente e tudo bem transparente, confiança aumentando. Eu estou bem financeiramente, as pessoas cada vez menos desempregado, cada vez mais oferta de produto que estão cada vez mais baratos. Poxa, que coisa ótima! Vou aproveitar esse cenário em que eu não preciso de um dinheiro agora e vou emprestar meu dinheiro, vou depositar em bancos. Esse dinheiro eu não vou precisar agora, vou aproveitar e receber um pouco de juros, que não estão tão altos, mas tudo bem, é melhor que nada. Isso é o caso dos países mais prósperos, por exemplo, em que o governo quer mais incentivar também consumo. Caso da Suíça, por exemplo, caso do Japão, países em que as pessoas estão mais confiantes acerca do futuro do país. Nesse cenário, as pessoas vão ter taxas menores de preferência temporal, vão preferir menos ter o dinheiro hoje e vão estar muito mais dispostas a emprestar seus recursos para tê-los em maior quantidade, mesmo que não seja em quantidade tão maior, mas em maior quantidade, no dia de amanhã. As pessoas emprestam bem mais o seu dinheiro, estão muito mais dispostas a isso. É dessa forma que, naturalmente, os juros podem estar maiores ou podem estar menores, pelo livre mercado, pela simples tomada de decisão natural e humana de cada ser humano. Se o ser humano sente que o cenário está mais arriscado, a taxa de preferência temporal é maior, os juros é maior. Se o ser humano acha que está mais seguro o país, bom, a taxa de preferência temporal é menor, os juros são menores também. Essas relações econômicas são naturais. O governo não pode simplesmente exigir que a preferência de uma pessoa seja maior ou seja menor. Ele não tem esse poder hipnótico sobre uma pessoa. No entanto, existe a taxa básica de juros de um país, que no Brasil é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, subordinado ao Banco Central do Brasil, que é ele que define arbitrariamente a taxa básica de juros de um país. Aqui é a taxa Selic. Isso, infelizmente, pode acabar criando uma série de distorções econômicas,
quando a taxa básica pode acabar não estando de acordo com o nível de preferência temporal de uma pessoa ou de estrangeiros até mesmo. Por exemplo, se perguntasse há tempos atrás para um estrangeiro, no ano passado, você se sente confiante colocando dinheiro no Brasil? Ele diria, nem tanto, talvez não muito. Ok, isso significa que o retorno exigido ele é maior. Por quê? Preferência temporal maior, a preferência de ter o dinheiro consigo ou em outro lugar e não ter o dinheiro no Brasil, ela cresce. Aí, os juros, eles têm que crescer também. Porque se não acontece isso, o investidor estrangeiro pega o dinheiro e tira o dinheiro do país, porque ele não é nada preferível para ele ter um dinheiro em que o retorno não seja condizente com o risco. Mas o que a gente viu foi Selic caindo cada vez mais, até que chegou lá no início do ano passado, nas mínimas históricas, na mínima de 2%, à medida que o risco ou que a preferência temporal ia subindo. Que é aí que a gente viu muito dinheiro saindo do Brasil e o dólar disparando. E não foi coincidência, foi consequência disso, além de outros fatores também. Então, a gente viu essa consequência da mesma forma que quando o risco do país está caindo cada vez mais, pessoas ficam mais dispostas a colocar dinheiro no país em questão. O que isso nos mostra? Que uma série de distorções econômicas podem ser criadas por conta dessa decisão arbitrária governamental. Isso não é só no Brasil, também em outros países, de colocar a taxa de juros onde eles querem. E como a taxa básica de juros ela serve como norteador para os outros juros no país, se acabam manipulando, por assim dizer, os juros no país, podendo estar estimulando ou desestimulando a economia em questão. E os juros, como eles seriam uma consequência da taxa de preferência temporal, acabam sendo simplesmente algo que coexiste com a preferência temporal, não necessariamente estando em acordo com ela. Bom, vamos ver algumas consequências práticas dos juros, que nada mais é do que a consequência, então, dessa alta ou baixa da preferência temporal. E o que acontece exatamente quando elas não estão de acordo. Vamos ver aqui os slides para nos facilitar a vida. Então, passei alguns slides aqui, pessoal, porque são coisas que podiam estar um pouco redundantes, então vamos ver. Influências na economia. Caso os juros eles caiam, tá? Caso os juros no país eles fiquem mais baratos. Os juros mais baratos é aquele, então, dinheiro que eu vou exigir para ter o dinheiro para emprestar dinheiro para o banco. Eu vou colocar mais dinheiro lá. O banco ele vai arrecadar mais dinheiro sem ter que pagar tanto, vai emprestar mais dinheiro sem ter que pagar tanto. Ele vai poder pegar dinheiro emprestado do governo sem ter que pagar tanto também, que é o funcionamento da taxa Selic. Bom, então os juros eles caem. Isso significa que fica mais barato de pegar empréstimo. Aqui, a gente generalizando, considerando que os juros caíram tanto para consumo quanto para produção, então primeiro a gente tem aqui que a viabilidade dos investimentos cresce, porque empresas podem pegar dinheiro mais facilmente dos bancos. Com isso, mais empresas podem estar sendo criadas e com isso também mais negócios podem estar sendo expandidos. Negócios existentes o dono pode pegar mais dinheiro emprestado. Com mais expansão de negócios, vai ter mais contratação. Por quê? Porque a necessidade de mão de obra está maior. Com mais contratação, tem redução do desemprego. Redução do desemprego, mais pessoa tem renda. Com mais pessoa tendo renda, talvez mais pessoas possam estar consumindo. Isso levando em conta também que o crédito para consumo ele fica mais barato, tá? Isso considerando que os juros eles caíram tanto para consumo quanto para produção. E consequências disso, se o crédito para consumo fica mais barato, então, os preços eles acabam subindo também pela relação entre oferta e demanda. Mais demanda, os preços acabam subindo, considerando ainda que mais pessoas podem estar poupando também. Suponhamos que mais pessoas poupam, ao invés de mais pessoas consumirem decorrentes dessa redução de desemprego, se mais pessoas poupam, então a base monetária vai estar crescendo, que vão colocar mais dinheiro nos bancos.
fazendo com que esse ciclo ele vá se perpetuando. Mas é muito importante ter plena noção de um ponto aqui. Os bancos, eles emprestam mais dinheiro do que aquilo que eles possuem. Então, se os juros estão mais baixos e a base monetária vai ficando maior, o banco vai pegando dinheiro mais fácil e disponibilizando dinheiro de forma cada vez mais barata, isso acaba levando a um boom econômico que, se não for lastreado em ativos reais, em dinheiro existente mesmo, e só tiver cada vez mais dinheiro barato em disponibilidade, então cada vez mais empresas sem a devida sustentabilidade financeira podem estar sendo criados, mais negócios ruins podem estar sendo gerados, mais empregos decorrentes desses negócios insustentáveis e que logo vão à falência vão estar sendo criados, mais consumo decorrente desses empregos insustentáveis vai estar sendo gerado. É uma grande bolha econômica que vai estar sendo gerada. Então, se os juros estiverem baixos só artificialmente, não por conta de uma confiança real das pessoas, o que poderia estar levando a uma preferência temporal menor, isso pode levar a uma grande bolha financeira. Mas é claro, é sempre possível que a confiança das pessoas possa estar sendo manipulada por uma série de medidas econômicas que dificultem o cálculo econômico, mas não é sobre isso que a gente vai tratar tanto nesse vídeo aqui. Bom, a gente não pode também ter uma análise econômica tão superficial, porque os juros eles podem subir não só para bens de consumo, mas também para bens de capital, para indústrias. Vamos considerar aqui que os juros eles caíram para pessoas físicas, mais especificamente para bens de consumo, para pessoas consumirem, tá? Então fica toda aquela relação que a gente viu, toda a questão com empresas, mais produção, mais contratação, tudo isso vai por água abaixo. Porque nesse exemplo aqui, os juros eles não estão mais baratos para empresas, mas só para pessoas. Então isso significa que fica mais barato pegar dinheiro emprestado para consumo, o aumento da demanda, ocorre um aumento da demanda à medida em que não ocorre um aumento da produção. Se só mais pessoas podem consumir e a produção das empresas não necessariamente vai subir com esse arranjo, então a gente acaba tendo um aumento dos preços de bens de consumo, à medida em que os bens de capital eles acabam não ficando mais caros, no caso, porque não ocorreu esse aumento imediato. Bom, então esse é um ponto bem importante. Nesse caso aqui de aumento de consumo para pessoas físicas, somente o crédito para pessoas físicas no primeiro momento acaba ficando mais facilitado. É claro, os preços eles ficam mais altos, com isso ocorre um incentivo para que indústrias acabem produzindo mais, até porque os preços acabam ficando mais caros. E com isso outras empresas mesmo que não produzam o produto em questão, podem acabar acessando o mercado em questão, fazendo com que os preços, por conta de um aumento da oferta, acabem caindo. Até porque não necessariamente os juros eles acabam caindo para todos os bens de consumo, não necessariamente todos os bens de consumo vão ser estimulados. Então não dá para a gente generalizar tanto assim, mas essa é uma das influências na economia, se os juros para bens de consumo acabam caindo, tá? Mas e se os juros eles caem só para pessoas jurídicas, no caso, então para bens de capital? Aí que talvez tenha um perigo também bem grande de ocorrência de bolhas financeiras. Por quê? Porque não é que as pessoas conseguem mais crédito para consumir agora, mas é que a viabilidade dos investimentos de empresas está maior. Então o crédito para você estar investindo, ele acaba ficando maior. Com isso, mais empresas são criadas, mais negócios são expandidos e esses negócios não necessariamente são bons, talvez eles sejam ruins. Sendo os negócios ruins e ele gerando empregos, talvez vai estar gerando muito emprego que quando o crédito bancário acabar, os juros voltarem a estarem maiores, as empresas simplesmente vão falir, os empregos vão por água abaixo, só que vai ter gerado todo esse período de boom que vai gerar uma recessão econômica, infelizmente. Então isso que ocorre quando o investimento para pessoa jurídica em questão, ele fica mais barato, no caso, ele fica mais viável, tá?
Bom, a gente viu consequências de uma redução nos juros, tanto para pessoas físicas, mais especificamente no bem de consumo, quanto para pessoas jurídicas, mais especificamente nos bens de capital. A gente tem que ver também outros pontos. Agora a gente vai ver caso o nível de preferência temporal na sociedade ele acabe subindo, que daí é quando os juros eles ficam mais caros, ou seja, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. Voltando aqui para os slides, a gente tem aqui o parâmetro geral, que é quando isso ocorre tanto para consumo de pessoas físicas, quanto para investimento de pessoas jurídicas. Então, acaba ficando mais caro, evidentemente, pegar empréstimo e também para pegar empréstimo para investir. Tudo acaba ficando mais caro para você estar realizando o investimento em questão. Ocorre justamente o oposto do que ocorre na redução dos juros. Bom, se os juros eles sobem mais para consumo de pessoas físicas, isso significa que está mais caro de pegar dinheiro emprestado. Estando mais caro de pegar dinheiro emprestado, o crédito para consumo ele fica mais caro, evidentemente, tem menos consumo, os preços acabam caindo. Mas se esse aumento dos juros não ocorre para produção de produtos, para oferta de bens, para o investimento em bens de capital, por exemplo, isso significa que simplesmente a demanda por bens de consumo ela caiu, mas a redução da oferta não caiu junto com isso. Então ocorre uma redução da demanda perante a oferta, os preços acabam caindo nesse sentido. E também pode ocorrer dos juros subirem só para pessoas jurídicas, no caso. Então, não é que as pessoas físicas vão ter que consumir menos. Não, vão consumir igualmente. Só que o juros subindo para pessoas jurídicas, então fica mais caro estar investindo, a viabilidade dos investimentos cai, então tem menos oferta de produto no mercado, porque vão estar produzindo menos. Então, ocorre uma redução da oferta perante a demanda, com isso o preço ele acaba subindo. Então, a gente olhando essa série de consequências econômicas de aumentos ou redução dos juros, nós temos esses pontos aqui que é bem importante a gente estar se atentando, porque é exatamente isso que pode ocorrer. A gente não pode esperar um aumento ou uma redução de juros e não esperar tudo isso que a gente viu. E a gente também não pode esperar também que o governo ele possa definir arbitrariamente o nível de preferência temporal de alguma pessoa. Não é ele que define, ele pode definir os juros, só que isso pode gerar uma série de distorções econômicas, as quais a gente não pode de forma alguma ignorar. Elas estavam presentes na crise de 1929, quando o governo reduziu muito os juros, ele foi permitindo com que a base monetária fosse cada vez maior, a ponto de muitos investimentos ruins surgirem. E a gente não pode também pedir um aumento estrondoso dos juros, porque senão isso impede com que muitos empreendimentos e talvez bons empreendimentos acabem sendo criados. Então vimos, e apesar do vídeo ter ficado longo, a gente viu o básico ainda, não foi tudo que dava para ver sobre a questão dos juros, porque isso realmente daria um vídeo de horas e horas de duração. Enfim, espero que tenha ficado mais claro ainda sobre o papel dos juros na sociedade, as consequências das taxas de juros, bem como do nível de preferência temporal que ocorre na sociedade. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não esqueça de dar o seu like, ajuda bastante aqui o canal. Saliento mais uma vez que temos nossos cursos dos mais básicos até os mais avançados. O link do nosso site, como sempre, está aqui na